Hoje, a Estação SUS traz para discussão a nova metodologia de cálculo do cofinanciamento da atenção básica, baseado na publicação do dia 10 de abril da Portaria 3493, com o intuito de orientar os gestores municipais de saúde acerca dessa nova metodologia e reforçar a importância que cada gestor mantenha a reflexão voltada para a atenção básica, sua importância e significado dentro do território. Temos como convidado de hoje o presidente do CONASEMS, senhor Hisham Hamida, que vai colaborar conosco nas reflexões dessa nova metodologia de cálculo de financiamento da atenção primária em saúde. Hisham, antes de iniciarmos, você poderia trazer o contexto histórico da construção da atenção básica e as tendências de financiamento? Obrigado, Marcela. Prazer estar no Estação SUS e falando um pouco desse tema tão caro e tão importante para o CONASEMS, que é a atenção básica e a atenção primária. E resgatar um pouco desse histórico, né, de uma defesa do CONASEMS em ter uma atenção básica fortalecida, resolutiva nos municípios e lembrar um pouco da evolução. Né? Tivemos, ao longo do tempo, várias atualizações da Política Nacional de Atenção Básica. Na sua atualização, né, que é a política vigente de 2017, tivemos grandes avanços reconhecendo a necessidade do território, garantindo a autonomia da gestão, para que o gestor com a sua equipe possam definir, de acordo com a necessidade da população, qual a atenção básica que deve ser ofertada no território. Então, trabalhando com vários pontos, territorialização, estratificação de risco, o cuidado farmacêutico. Então, vários pontos que foram abordados e que estão. E falando do financiamento, temos que lembrar também o histórico dos modelos de financiamento. Né? Nós temos algumas atualizações do ponto de vista de evolução. Nós começamos com um modelo de financiamento onde nós tínhamos PAB fixo, PAB variável, mas, na sua essência, as diretrizes eram um componente fixo, um componente variável, né, um componente estratégico, um componente de desempenho, que à época era o PEMAC, e também um componente de provimento, né, os agentes comunitários de saúde. Tivemos uma atualização, que foi o chamado Previne Brasil, que também não mudou a sua lógica enquanto componentes, o componente fixo, um componente variável, né, estratégico, e aí dentro desses componentes a gente vai fazendo ajuste de acordo com a necessidade do momento. Nós estávamos no momento onde eu tinha 80 milhões de brasileiros cadastrados. Então tinha-se um foco de aumentar esse cadastro para conhecer aquela população onde nós passamos de 160 milhões. E colocamos a cultura do monitoramento dos indicadores de desempenho, algo que nós não tínhamos no PEMAC, que também eram indicadores. E agora, com essa atualização, para que tenhamos mais indicadores e lembrando o desafio do sistema de informação, para que tenhamos as informações em tempo oportuno, na granularidade de equipe, para que a equipe possa reconhecer e ter uma devolutiva para avaliar e monitorar a devolutiva dos dados que ela colocou no sistema. Então, basicamente, são esses pontos, né, que o CONASEMS tem defendido, tem acompanhado e que nós temos agora com a publicação da Portaria 3493 com essas atualizações. E o que a gente percebe também é que a evolução da cobertura, né, da atenção básica nos municípios. A gente percebe que ao longo desses últimos 10 anos, a gente salta de um número para mais de 15 mil novas equipes de saúde da família. E isso não vem dependendo do que o financiamento é hoje para os municípios, e sim dos gestores entenderem a importância de consolidar a estratégia de saúde da família dentro dos municípios, principalmente os municípios de menor porte, que a gente sabe que, na maioria deles, o único serviço que está ali presente é a atenção básica. Então, a qualificação desse serviço, de trazermos a expansão do número de equipes, dos gestores entenderem a necessidade de estar trazendo as equipes multiprofissionais para dentro desses espaços, aumentando a resolutividade da atenção básica. E a gente percebe que isso não vem dependendo do financiamento, vem do entendimento do gestor da importância que é a atenção básica para esses municípios. Então, hoje a gente já chega aí a um patamar de quase 59 mil equipes
de saúde da família e atenção primária em todo o país. Já superamos uma cobertura superior a 60% nos municípios. A gente vê também que os gestores vêm percebendo cada vez mais a importância de trazer a saúde bucal para dentro desses espaços, da necessidade da população em ter esse cuidado e essa atenção com a saúde bucal. E as equipes multiprofissionais, que também, ao longo desses últimos anos, a gente escutou muito falar que as equipes tinham acabado, que a gente não estava mais com as equipes em funcionamento. E quando a gente olha para dentro do sistema de informação do SENES, a gente percebe que essas equipes se mantiveram ao longo desses anos. Então, tudo isso a gente vem, o CONASEMES vem construindo, né, e vem tentando apoiar os gestores, aumentando a qualificação dos profissionais que estão em atuação, a formação dos agentes comunitários, e também a formação dos gestores, né? Dos gestores entenderem e compreenderem a necessidade que eles têm que dar à importância para a atenção básica. Diante dessas premissas, Richan, que você trouxe para nós, como que você acha que a gente poderia manter a qualidade do processo de trabalho dentro dos municípios? Marcelo, interessante nessa reflexão. Primeiro, com relação ao componente financiamento, né? E aí nós não podemos falar do financiamento da atenção básica sem olhar o financiamento geral do SUS. A gente sabe que é um subfinanciamento, né, histórico e crônico na sua história, independente, né, de quem faz a gestão, né, a composição do gasto público, a União não chega a 2% do PIB, né, no seu investimento, e isso em toda a história do SUS. E dentro de uma composição onde cada vez temos uma menor participação da União nesse financiamento, né, nos últimos 20 anos, hoje eu tenho numa composição 38% responsabilidade da União, do ponto de vista da composição do gasto público. Os municípios estão em 34%, né, os estados estão com 28%, onde a maior fatia da arrecadação é com a União. Então, com isso, a gente já vê esse subfinanciamento e desfinanciamento. Na atenção básica, em média, 60% a 70% quem custeia é município. Então, nós temos um cofinanciamento. E isso mostra a maturidade da gestão de entender que nós temos que ter uma atenção básica resolutiva. Então, essa ampliação independente. É claro que quando a gente analisa o histórico, eu tenho, quando iniciou o Mais Médico, e aí era uma dificuldade, né, dos municípios, continua sendo em algumas regiões o provimento. Então, com aquele provimento de médico naquele momento, nós tivemos um salto, um crescimento muito grande de equipes de estratégia de saúde da família. Com a nova PNAB, né, de 2017, nós também, com o reconhecimento das EAPs, das equipes de atenção primária, nós também tivemos um aumento do número reconhecendo aquele serviço que já estava no município. Por isso que eu falo da importância de que essa autonomia ela seja fortalecida, porque ninguém melhor do que a gestão, seja o gestor, os trabalhadores da saúde, para entender a necessidade de saúde da população e que ele tem autonomia para organizar o seu território. E aí entra a questão das equipes multiprofissionais, né? Na migração, na transição para o Previne, muito se falou, porque o recurso ele entrou no bolo, né, para computar o financiamento de maneira global, que haveria um desmonte de equipes, né? O tempo mostrou que não, né? Houve um crescimento, talvez se tivesse mantido um financiamento específico, poderia ter um crescimento maior, mas houve crescimento, porque o gestor entendeu com a sua responsabilidade a importância dessa integração. E um ponto importante agora da portaria 3493 foi, pela primeira vez, enxergar uma integração de uma atenção básica do ponto de vista da integralidade, onde eu tenho dentro, e é isso muito representado pelos indicadores, né? Os indicadores de equipe multiprofissional, os indicadores de saúde bucal, os indicadores de saúde da família e indicadores gerais de vínculo, enfim, são indicadores únicos para a equipe ter esse olhar de integralidade. Então, esse é um desafio que nós temos para monitorar e para avaliar. Agora, o gestor já entendeu a importância de monitorar e avaliar os indicadores, a importância de ter uma equipe conversando de maneira integrada para garantir a integralidade e qualificar o acesso. Então, eu acho que quando a gente fala de cobertura, do meu ponto de vista, é muito temerário falar que nós temos X% ou N% de cobertura, porque eu vou trabalhar com algum número de referência.
Mas o meu número de referência tem que ser a necessidade de saúde do território, baseado numa territorialização, numa estratificação de risco, para eu saber qual o cuidado que aquela minha equipe deve ofertar para aquela população adscrita. Então, acho que esse é o próximo desafio, a gente conseguir avançar, né, dentre essas evoluções, para que a equipe conheça de fato toda a sua população adscrita e qual que é a sua real necessidade. Eu sempre cito o exemplo de um programa de tabagismo, né? Não é porque tem o programa que eu tenho que ofertar em todas as unidades. Isso não deve ser padrão. Eu tenho que ofertar nas unidades onde eu tenho a necessidade. E para eu saber a necessidade da minha população, eu tenho que conhecer a minha população. E aí entra a estratificação de risco para a gente trabalhar. Então, dentre as premissas que o CONASEMS sempre trabalhou e defendeu, em toda atualização de modelo de financiamento, estão a de nenhum município pode perder, né? E isso foi garantido nessa portaria. Porque o município que menos ganha é para ganhar 10%, né? Numa transição. Agora, isso é de um processo para a gente evoluir. Nós saímos de 7 indicadores efetivos do Previne, passamos agora para 21 indicadores, que também vão ser financiados, né, e considerados para efeito de financiamento a partir do momento que eu tenha sistema de informação que me dê a informação em tempo oportuno. Então, acho que são essas construções, agora, garantindo a autonomia do ente municipal na formatação e organização da sua rede, não abrindo mão de uma atenção básica, sendo ordenadora e coordenadora de todo o processo e de todo o cuidado. E aí a gente precisa tocar na questão que vem angustiando muitos gestores, né? Sai uma portaria nova e eles já ficam, o que mudou, como que vai ficar, o que eu vou receber. E aí a gente comparando, né, o modelo antigo com o modelo que foi disponibilizado nesse momento, a gente tinha 4 componentes básicos, que era o PAB fixo, que o conhecido como o PABinho, per capita fixo, um componente de desempenho, um componente de captação ponderada e um componente de ações estratégicas. E como ficou agora, né? O per capita fixo se mantém com um novo nome, né, com a mesma metodologia, pegando a população IBGE, multiplicando por um valor fixo que vai ser disponibilizado anualmente, que passa a se chamar componente per capita fixo populacional para as ações no âmbito da APS. E a gente tem um componente de desempenho que permanece com uma nova nomenclatura, que ele passa a se chamar componente de qualidade para a estratégia de saúde da família, EAP, e a saúde bucal e a EMULT. O grande ganho que a gente tem dentro dessa mudança é que os indicadores eles agora são unificados. Então, hoje, a gente percebe que o componente de desempenho ele vem unificado, melhorando, então, a gestão desse recurso, melhorando a integração da equipe, a construção de indicadores que vão ser integrados por todas as equipes no seu trabalho. A gente percebe também que dentro do componente de desempenho, apesar da gente ter, né, a possibilidade de virem novos indicadores, de serem estabelecidos novos indicadores, as áreas temáticas apresentadas dentro da portaria são todas aquelas que já vêm sendo trabalhadas dentro do desempenho do modelo atual. Então, o componente de desempenho, ele muda o seu nome e unifica e integra ainda mais os indicadores previstos. A captação ponderada, que foi o grande ganho do modelo anterior e onde estava o maior percentual do recurso financeiro do modelo anterior, que era o cadastro e a vinculação da população, a descrição da população dentro das unidades básicas de saúde. O que a gente precisava, então, melhorar? Não é só o cadastro pelo cadastro. A gente pegar o nome, o CPF, nome da mãe e não ter uma completude desse cadastro. Então, a base ela precisava ser enriquecida, ela precisava ser valorizada, ela precisava ter uma qualificação daquilo que já está ali dentro dos sistemas de informação da atenção básica. E aí, esse componente da captação ponderada, ele se desmembra em 2 componentes, que é o componente de vínculo e acompanhamento. O componente de vínculo e acompanhamento vem com esse objetivo de qualificar o cadastro, de trazer a completude, de identificar as pessoas com vulnerabilidade social, como o Bolsa Família, o BPC, como identificar a faixa etária, né, a necessidade que nós temos do cuidado da população menor de 5 anos e maior que 60 anos. E também ele se desmembra no componente fixo de manutenção da estratégia de saúde da família, EAP, saúde bucal e EMULT. Esse valor é um valor fixo por equipe, que a gente resgata lá do modelo
antes do Previne Brasil, que volta agora dentro desse componente com um valor fixado mensalmente para a manutenção do custeio dessas equipes. Então, a captação ponderada ela se desmembra nesses dois componentes. Já as ações estratégicas, que era o componente que vinculava a pagamento de programas, serviços e profissionais, ele também se mantém. Agora com um novo nome, né, com o nome de implantação e manutenção de programas, serviços e profissionais. E aqui dentro a gente vai ver todas as especificidades, que são elas: consultório na rua, equipes ribeirinhas, equipes prisionais, as equipes que cuidam da população adolescente privada de liberdade, o programa residência, o programa do PSE, o financiamento e custeio dos agentes comunitários de saúde e um último componente que também estava dentro das ações estratégicas, que era as equipes de saúde bucal, ele se desmembra para um componente único que fica contemplado com o nome de componente para atenção à saúde bucal. Dentro desse componente, a gente vai ver o financiamento das equipes de saúde bucal, dos consultórios móveis da saúde bucal, as UONs, os LRPDs, os laboratórios de prótese, e as SESBs, que são as equipes especialistas que vêm para dentro desse componente também. Então, quando a gente olha para o que era antes e o que ficou agora, a gente percebe que houve um aprimoramento daquilo que a gente já trabalhava, com a questão de integrar os indicadores de desempenho, de qualificar os cadastros e de trazer também um componente para a gente conseguir visualizar a expansão do recurso da saúde bucal. Então, dentro de tudo isso, Richan, que a gente vem percebendo nas alterações, e o que você acha que a gente pode esperar dessa transição? Marcelo, eu acho que, primeiro, nós não podemos esquecer da mudança cultural que vem acontecendo ao longo do tempo na visão da gestão, na visão das equipes com relação à necessidade de saúde da população. Né? Então, os pontos colocados agora nessa nova atualização do financiamento, vamos citar os indicadores, né? Onde eu saí de um primeiro momento que eu tinha um PMAC, que eu não tinha indicadores de fato para serem medidos, era uma avaliação, e nós temos que lembrar que também está em curso aí o censo, né, das UBS, e eu vim com o Previne com 7 indicadores, onde ali mostrou também a fragilidade dos nossos sistemas de informação. Quem não se lembra de que nós tínhamos indicadores, pegar um exemplo da consulta de pré-natal. Lembra que a gente falava, eu me recuso a acreditar que não tem uma unidade, uma equipe que não faça consulta. Então ela está fazendo, mas será que ela está alimentando, ela está informando? E se ela está informando corretamente? E se está informando corretamente, esse dado está subindo para a base nacional? Então, ali nós começamos a desmistificar a questão das informações. Eu sempre falo que saúde é quem mais produz dado e quem menos tem informação. E nós trouxemos esse ponto, colocamos luz nesse debate. E agora chegou o momento da gente fazer um ajuste fino e ampliar, porque a cultura da equipe e de enxergar a importância de informar, de monitorar e de avaliar, ela já foi colocada, já foi plantada com o Previne. Então, agora aperfeiçoamos e passando para 21 indicadores e saindo das caixinhas. Foi isso que você colocou muito bem. Eu acho que pensar na integralidade não dá para pensar de maneira fragmentada. E esse é um dos grandes avanços dessa portaria da 3493. Lembrando que as portarias da EMULT, a portaria da Bucal, a 960, foram revogadas. Com essa, nós temos uma portaria única para dar essa segurança e esse entendimento de promover essa integração. Então, a equipe ela continua avançando com a importância do cuidado. O financiamento ele é de extrema importância, o cofinanciamento ele é de extrema importância, e das premissas do CONASEMS é sempre buscar para aumentar essa participação dos entes, né, no cofinanciamento, seja do ente federal, seja do ente estadual, nos estados onde não fazem ainda, não tem essa coparticipação, esse cofinanciamento. Mas a equipe entendeu da importância dela conhecer o seu território e organizar o seu processo de trabalho de acordo com a necessidade de saúde da população. Então, naquele momento onde era importante eu ter um volume maior de recurso para captação, para cadastrar essa população, já não é tão interessante, porque nós já estagnamos. Então, agora eu tenho que ir para outros arranjos para melhorar e qualificar essa assistência e esse cuidado. Então, por isso, da inclusão desses novos
pontos que estão na portaria para que a gente possa avançar. Agora, o mais importante é que o gestor, né, o secretário, a secretária, os trabalhadores, as trabalhadoras de saúde entendam a importância no seu cotidiano de observar a integralidade do cuidado, né, enxergar o paciente na sua integralidade e o que ofertar para que eu consiga ordenar e coordenar essa rede, mas monitorar e avaliar todo esse processo de trabalho, todo esse cuidado que está sendo ofertado para a população. E aí sim, eu vou ter uma cobertura real, ofertando um serviço e um acesso de acordo com a necessidade da minha população, né? Além dos outros desafios que nós temos, que é de qualificar essa equipe. Aí é um outro desafio nosso, né? Seja na organização do processo de trabalho, na educação permanente. Então, isso é algo que nós temos que colocar no cotidiano para que possamos qualificar ainda mais essa assistência para toda a população. E assim, reforçando, né, dentro desse componente de qualidade, porque às vezes o gestor entende assim, mudaram-se os indicadores, né? Nós vamos ter aí um período de transição dessa nova metodologia de 12 meses, a contar agora a partir da primeira parcela de custeio que esses municípios receberem. Então, por exemplo, a primeira parcela de custeio foi na competência de maio. Então, nós teremos até maio de 2025 para ter essa transição, onde os indicadores, o componente de classificação do indicador vai ser identificado como bom para todos os municípios. Mas o que o gestor tem que ficar atento? Esses indicadores que estão vigentes hoje, os 7 indicadores que estão vigentes hoje, eles não devem deixar de ser acompanhados. Ou seja, como você já colocou na sua fala, os profissionais entenderam a importância desse cuidado, da assistência, do monitoramento, de avaliar esses indicadores e que a gente não pode perder isso nesse momento, né? A gente tem que dar continuidade no monitoramento do processo de trabalho dentro do território, das metodologias que vocês já utilizavam, que já estão utilizando para trabalhar os indicadores de saúde dessas 7 áreas temáticas. Então, a gente tem que dar essa continuidade nesse período de transição, que a gente sabe que esses indicadores eles serão incorporados de uma forma ou de outra dentro dessas áreas temáticas que já estão previstas. Uma outra coisa também que a gente precisa estar atento nesse momento de transição é que dentro do componente de qualidade, a gente tinha anteriormente a questão do ISF, né, que era o indicador sintético final do município. A gente sabia que cada equipe tinha uma nota, que essa nota gerava uma nota global, que tinha uma média, que era a nota do município, e o valor era repassado igual para todas as equipes, né? O valor atingido pelaquela nota. E agora a gente tem uma diferença. Dentro do componente de qualidade, a gente passa a ter avaliação por equipe. Dentro do mesmo município, nós vamos perceber que eu vou ter equipe com classificação ótima, equipe com classificação regular. Então, tudo isso agora tem essa diferença do olhar do gestor para a gente entender que as equipes elas vão ter que ter um empenho maior nesse processo de trabalho, porque a avaliação agora ela é da equipe e não mais do município, como era anteriormente. Dentro do componente também de vínculo e acompanhamento, a gente também tinha um cálculo que era feito por pessoa, né? Era um valor per capita, que tinha uma variação lá de 50,5 e tinha as suas questões da vulnerabilidade social, da faixa etária, da classificação do IBGE daquele município. Então, tudo aquilo levava aquele valor para cima ou se mantia ali naquele valor de 50,5. Que era o valor per capita fixo que era determinado por portaria específica. E agora, dentro do componente de vínculo e acompanhamento, a gente não tem mais esse valor fixo por pessoa. Então, vai ter uma nota técnica que ainda será explicitada pelo Ministério da Saúde. Nós já tivemos aí na portaria 3493 a estratificação dos municípios. Então, os municípios já estão classificados por estratos, que esses estratos eles vieram para substituir a questão do IBGE, que a gente tinha uma grande fragilidade, né, e uma sensibilidade que não conseguia reconhecer alguns municípios nas suas especificidades. Então, agora se juntou 2 indicadores para formar um extrato para esses municípios. O indicador do IVS, que é utilizado pelo IPEA, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, mas é um indicador que tem menos sensibilidade do que o IBGE, mas que ainda tem algumas fragilidades. Então, diante disso, o Ministério optou que, além do IVS, ele iria trabalhar com o porte populacional. Os estratos foram divididos de 1 a 4 para o indicador de equidade de dimensionamento, a gente vai ouvir muito falar do IED,
E ele soma, então, ele é o resultado do IVS mais o IBGE. O IVS a gente tem 5 estratos, que varia de muito alta vulnerabilidade até muito baixa vulnerabilidade. E o porte populacional ele vai ser dividido da faixa 1 dos municípios menores até a faixa 4, os municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, o resultado desses 2 indicadores vai formar o indicador de equidade, que vai colocar o meu município naqueles estratos ali de identificação de qual perfil que ele está alocado. Então, o componente de vínculo e acompanhamento, ele vem com a identificação dessas características da qualificação do cadastro, com a característica do atendimento, né? A população ela vai ter que ter algum tipo de atendimento, ou seja, individual, coletivo, um atendimento de uma visita domiciliar, um procedimento realizado na atenção básica. E esse atendimento ele pode ser realizado além das equipes de saúde da família, pelas equipes de atenção primária, pelas equipes de saúde bucal, pela EMULT. Então, aí a gente já vê ainda mais uma integração. Não é só a cobrança em cima da equipe de saúde da família que tem que ter aquele atendimento, mas qualquer integrante que esteja ali dentro daquela unidade básica de saúde, que prestar um atendimento para a população, vai ser contabilizado como uma população atendida e a melhoria dentro desse componente. No componente vínculo, como eu falei anteriormente, que era um valor fixo por pessoa, agora ele passa a ser um valor global por equipe, também dentro da classificação entre ótimo, bom, suficiente e regular. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Nós ainda não temos essa nota técnica que está descrevendo o que vai ser os requisitos para cada uma dessas classificações. E assim que a gente tiver isso publicado, a gente vai ter outros momentos de debate aqui dentro do Estação SUS ou de outros programas para a gente poder estar trazendo essas especificidades. Então, no mais breve que a gente tiver novas informações, a gente vai estar discutindo novamente aqui. Então, o que a gente queria trazer hoje, Richard, era um pouco das atualizações dessas mudanças vigentes neste momento, para que os gestores eles fiquem tranquilos. Houve alterações, sim, mas alterações de aperfeiçoamento dentro daquilo que vocês já estão trabalhando dentro dos municípios. Então, o nosso objetivo aqui hoje era de trazer essa tranquilidade, de falar para vocês que a forma como vocês já estão atuando não deve ser modificada. Nós temos sempre que reforçar que o gestor tem essa autonomia do seu processo de trabalho. A PNAB vigente nesse momento, a PNAB de 2017, ela traz isso muito fortemente, dessa autonomia do gestor municipal na organização do seu território, na organização do seu processo de trabalho, para que a gente continue trabalhando, pensando sempre na melhoria que a gente quer e no fortalecimento da nossa atenção básica. Nós ainda temos muitos desafios para a atenção básica que queremos. E para terminar, Richard, eu queria que você falasse um pouco desses desafios, né? O que você ainda vê que é a nossa necessidade para poder evoluir na consolidação da atenção básica no país? Acho que assim, Marcela, né, muito bem colocado, né, até para tranquilizar, né, o gestor, né, e para nós que é um ano sensível, um ano de eleições municipais, né, também focando no encerramento da gestão. Né, nós, enquanto gestores, secretário e secretária, temos a nossa responsabilidade administrativa de encerramento de gestão, temos a nossa responsabilidade sanitária e não dá também para a gente esperar passar todo um período para que a gente possa atualizar. Então, eu costumo falar que nós não estamos tendo uma mudança no modelo de financiamento e nem no modelo de cuidado. Nós estamos atualizando e aperfeiçoando. Né? Nós já falamos muito aqui do cadastro, da captação ponderada, enfim. O principal ponto, e aí quando eu saio, né, do ISF e focando equipe, é para que de fato eu conheça, né, qual que é o engajamento, a entrega e o trabalho daquela equipe. Né? Eu ter esse dado mais numa granularidade do ponto de vista que a equipe enxergue e seja reconhecida como tal, para que, caso seja necessário, ter algum ajuste. Além do avanço, né, muito bem colocado, que a gente já questionava, né, desde do Previne, com relação ao IBGE, que não contemplava, né, aquelas classificações. Hoje, com o IVS do IPE, nós avançamos e muito. Ainda não é o ideal. O Conasems também tem buscado uma parceria com o IPE para a gente aperfeiçoar e que tenhamos aí um indicador que, de fato, reconheça, né, e reflita qual que é a real necessidade e situação do município. E dentro do próprio município eu tenho diferenças.
né? Eu não posso pegar um grande município, que eu tenho uma região de um bairro mais afastado, eu tenho um município que tem uma extensão territorial muito grande, com alguma região rural que tem uma necessidade diferente, e isso deve ser considerado como essas questões, diferenças, né, desigualdades regionais. E aí entrando nos desafios. Eu acho que o desafio maior é continuar com esse aperfeiçoamento, acreditando numa atenção básica, que ela deve ser ordenadora e coordenadora. Agora, uma atenção básica resolutiva não é uma atenção básica barata. Ela deve ser reconhecida como tal, tanto do ponto de vista de financiamento, quanto do ponto de vista dos profissionais que ali estão. E aí entra um papel fundamental da organização do processo de trabalho, da formação, da educação permanente, né, para que a gente possa estar qualificando e resolvendo essas situações e esses desafios. Agora também não basta só qualificar. Eu tenho que aumentar a densidade tecnológica das minhas equipes. A atenção básica ela tem que ser mais resolutiva. Não dá para a gente querer ofertar para a população uma qualificação e um fortalecimento dessa atenção básica só com estetoscópio. E que muitas vezes não é um estetoscópio de qualidade, porque eu também tenho um desafio de elaborar termos de referência para adquirir equipamento. Então, o desafio da gestão ele é maior. Eu tenho o desafio dos sistemas de informação, né, de eu ter sistema de informação que me dê a informação e transforme aqueles dados em informação e em tempo oportuno. Nós tínhamos, por exemplo, com relação ao indicador de crônico de hipertensão, uma vez cadastrado aquele paciente como hipertenso, talvez até por um equívoco de cadastro naquele momento, ele nunca mais saía. Então, a gente precisa observar o que é que vai ser considerado de denominador, ter um sistema de informação que atenda à minha necessidade e à minha realidade. Então, acho que são pontos que nós temos de desafio de pensar no cuidado centrado na pessoa. Eu acho que isso é de extrema importância e que as equipes já têm avançado para isso. Então, é olhar qual a atenção básica que queremos. E o Conasemos vai continuar na sua escuta permanente, né, dos trabalhadores, dos gestores, em todos os espaços, para que a gente possa defender, no nosso papel de representar, a necessidade de saúde da população em todos os municípios brasileiros. Sabemos o quão difícil é eu ter uma portaria, pactuar uma portaria que vai atender na plenitude todos os municípios. Então, agora é a gente trabalhar, aperfeiçoar, ir para o território, né, para levar isso para o gestor, mas com aquelas premissas garantidas de que nem o município tenha perda, né, que a gente tenha esse período de transição para adaptação, mas que, na essência, continua nos mesmos componentes. É o componente de desempenho, mudando o indicador. Agora, eu tenho região que pode ser que ela tenha necessidade de monitorar um indicador que não está contemplado na portaria. E ele tem que acompanhar aquilo. Não é porque não está na portaria que eu não tenho que observar. Nós não podemos nos ater somente àqueles indicadores. Aqueles é para fins de financiamento, mas para fins de cuidado, de ofertar cuidado, ordenar e coordenar todo esse processo, eu tenho que observar a integralidade da minha rede. Então, a gente vê com muita expectativa, né, colocar o Conasemos à disposição, né, junto com todos os COSEMs, junto com os apoiadores da rede colaborativa, né, para estar auxiliando os gestores, né, os secretários municipais e toda a equipe para que a gente possa juntos construir uma atenção básica cada vez mais fortalecida, cada vez mais resolutiva e um sistema único de saúde cada vez mais garantido e fortalecido com os vários desafios que nós temos. E nós sabemos que hoje a gente não vai conseguir suprir todas as dificuldades que os municípios estão tendo no entendimento da portaria, né? Surgirão várias dúvidas e nós estamos aqui abertos para ter novas discussões e para poder trazer para dentro do Conasemos essa pauta como prioritária, até que a gente consiga implementar em todo o território esse novo formato. O Conasemos buscou hoje elucidar um pouco dessas dúvidas e continuaremos contribuindo com as atualizações que virão posteriormente. Agradecemos a todos que estiveram conosco nesse episódio hoje e até breve.